Pelo rendimento, é preciso avaliar o preço do combustível toda vez que for abastecer. Segundo os especialistas, mesmo sendo mais barato, devido ao consumo maior, só compensa usar etanol se o valor for até 70% da gasolina. Hoje, neste posto, por exemplo, dividindo o preço da gasolina, que é R$ 3,25, pelo valor do litro do etanol, que é de R$ 2,58, vai dar R$ 1,25, bem mais que os 0,7 do limite de economia. Melhor usar gasolina mesmo, pelo menos por enquanto. O governo do estado propõe aumentar a alíquota do ICMS da gasolina de 17% para 19%, mesmo índice que ficaria o do etanol, que hoje é de 25% e pode sofrer uma redução de 6 pontos percentuais. Com isso, o governo do estado estimularia a produção e o consumo de etanol no Piauí e geraria um acréscimo na receita em torno de R$ 1,5 milhão por mês. O projeto ainda deve ser votado na Assembleia Legislativa e, se for aprovado, deve entrar em vigor apenas no ano que vem. A ideia inicial sempre foi incentivar a produção local de álcool, que já temos há muito tempo já, e nós percebemos uma queda na produção e consumo de álcool no Piauí. Com essa preocupação do setor, a gente resolveu reduzir a alíquota, já analisando que outro estado já fez isso e funcionou, aumentou a produção. Então, reduzimos de 25%, que é o valor que se cobra hoje de imposto de ICMS no álcool, para 19%. Então, 6 pontos percentuais foi reduzida, é uma grande redução de ICMS no álcool. O presidente do Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis acha que essa medida pode até mudar o padrão de consumo, mas que os motoristas vão continuar fazendo o cálculo e avaliando o impacto no bolso e o desempenho do motor. E que os beneficiados serão os produtores de etanol. Para nós, isso significa que vai aumentar a arrecadação, porque o etanol é um produto que vende pouco e a gasolina é o carro-chefe, que vende mais. Então, o governo não está ajudando, não, ele está prejudicando a população. Vai aumentar a gasolina e diminuir o etanol. Só que o consumo de gasolina é o dobro de etanol, ou mais do dobro. O empresário do posto disse, não, vai ser ruim para o consumidor porque a gasolina é mais consumida do que o álcool. Então, a gasolina que subiu 2% e o álcool que caiu 6% na cobrança do imposto. É assim mesmo, secretário? Olha, tem que esclarecer para a população que essa proposta ela já foi aplicada em alguns outros estados da federação, notadamente o estado de Minas Gerais. E lá surgiu uma boa repercussão, porque a ideia é incentivar o consumo de combustíveis menos poluentes e principalmente fomentar a produção local do álcool, que é uma reivindicação dos produtores do país inteiro, em particular dos produtores aqui. Nós temos, né? Temos. Nós temos aqui a produção da fazenda Olho d'Água, né? E é significativo. Então, a ideia é que isso não mexa no preço da gasolina em virtude da mistura, não é? Que é de 3 para 1, não é? Proporção até 20, se eu não me engano, alterou até para 27%, era até 25%. Então, essa proporcionalidade de 3 para 1, reduzir 6. É aumentar 2. É para manter o mesmo preço. Claro que o isso preço, eu quero saber, claro, para o consumidor na bomba lá. Claro que o preço, Amadeu, da gasolina, do álcool, ou de qualquer produto, não é determinado só pela questão tributária. Uma série de fatores, né? E é a velha lei da oferta e procura. A ideia é que essa mudança tributária não repercuta no preço da gasolina e repercuta para baixo no preço do álcool. E o mais interessante, este eventual aumento da gasolina, a ideia é constituir com esse recurso um fundo para a segurança pública. Fez bem essa intervenção do repórter, porque a ideia, a preocupação, a prioridade do governador é criar um fundo para a segurança e um fundo de combate às drogas, que nós também apresentamos ontem na Assembleia Legislativa essa ideia, porque é urgente mais recursos para a segurança pública e a ideia é criar um fundo a partir de uma parte do ICMS dos combustíveis, no caso da segurança. E no caso do combate às drogas... Precisa passar pela Assembleia, secretário? Precisa, essas mudanças de alíquota, sim, e só tem repercussão pelo princípio da anualidade no ano seguinte. Então não vai haver nenhuma repercussão a criação do fundo imediata. A criação do Fundo de Combate às Drogas já existe, só falta a origem dos recursos para compor. Seria esse?
O do combate às drogas é bebidas e cigarro, Tá. parte do ICMS. E de segurança vai ter que ser criado, nós já apresentamos um projeto de lei também, e a origem do recurso, em torno de 40 a 50 milhões ano, é dos combustíveis. 40 a 50 milhões, segurança. E drogas, Em torno de 18 a 20 milhões. Estimativas. São 18 a dados 20 estimados, milhões. porque a gente Isso tem que valendo ver- para o ano que vem ou já valendo agora? Não, para o ano que vem, não é? Essa é a ideia da composta desse, porque essas mudanças de alíquota só valerão, se aprovadas pela Assembleia, a partir do próximo ano. Secretário, na reforma administrativa, sai da Secretaria de Fazenda o setor de controle de despesas do Estado. Perde a Secretaria de Fazenda, prejudica os trabalhos institucionais da Fazenda do Estado? Não, eu acho que não perde, eu acho que ganha porque nós vamos ter mais um órgão do Estado observando como se comporta o custeio da máquina pública, que é um dos elementos importantes nesse ajuste fiscal que nós estamos fazendo. E que era Então, a controlado na administração Fazenda. que faz os contratos, não, veja só, os pagamentos são controlados na Fazenda, obviamente. A questão do controle do gasto, da qualidade do gasto, é que vai ser feito pela administração, que é quem faz os contratos. Então, como é que eu posso reduzir o número de terceirizados? Desde que na contratação seja previsto, né, um valor menor, um número menor de postos de trabalho. Como é que eu reduzo o combustível? Se na hora da contratação, onde é que é feita as contratações? Na central de licitações, que é na administração. Então, a ideia do governador é que exista mais um controle em cima já do contrato para reduzir o custeio dos órgãos, que é um dos principais elementos. Se eu reduzo o custeio, eu consigo aumentar dinheiro para investimento, que é o nosso foco. As nossas receitas são as nossas despesas são superiores à receita. A ideia é que isso acabe para que sobre recurso, porque o lucro do Estado é o que a gente investe. Estado não é banco, exato. para ter dinheiro em caixa, mas tem que ter dinheiro para fazer as Mas obras. tem que ter dinheiro para investimento. É isso que a população tem que entender. Então, as despesas correntes têm que ficar menor que a receita para sobrar dinheiro para investir, para terminar a ponte, para terminar o rodoanel, para fazer diversas obras, mais escolas, mais hospitais, remunerar melhor as categorias. Senão, você não consegue fazer isso se esse ajuste fiscal não tiver, esse equilíbrio não acontecer. Agora, na reforma que está lá na Assembleia, na ponta do lápis, empata, aumenta, diminui um pouco a receita com a estrutura da máquina pública? Olha, em termos do custo dessa reforma, o impacto em termos de folha de pagamento é nulo, como foi demonstrado para os deputados. Há um temor de que isso possa aumentar o custeio, porque vão ser criadas novas coordenadorias, mas cabe a nós, gestores da equipe econômica, conduzir isso, saber alocar. Se tirou daqui, bota ali, tira para da evitar acolá. qualquer impacto financeiro. Então, a ideia é que não haja nenhum impacto. A reforma, na verdade, é um ajuste administrativo com base em algumas ideias que o governador colocou na campanha e que ele, que já tem experiência de outras gestões, percebe importante focar em setores que não têm um órgão próprio e agora vão passar a ter. Ainda no setor de ponta do lápis, quando chegaremos ao equilíbrio? Olha, a meta é até o final do ano. O cenário está mais claro, Amadeu. Mas nós ainda temos uma dificuldade muito grande, porque ainda tem muitas contas a pagar do exercício anterior. Então, isso termina dificultando um pouco a gente atingir logo este equilíbrio. Mas a arrecadação própria a gente tem aumentado de forma substancial. Infelizmente, o fundo de participação, que ainda é uma receita importante, metade aproximadamente, não tem correspondido à expectativa, inclusive do próprio Tesouro Nacional, por esse cenário nacional de dificuldade econômica, também sofre-se um ajuste. E nesse controle das despesas, nós também temos tido algum sucesso. Agora, claro, algumas coisas são inevitáveis. O aumento de algumas categorias previstas em lei. Não tem como a gente fugir por muito tempo disso. A gente tem que conceder, até porque é lei também. Então, claro que a lei principal é a lei de responsabilidade fiscal, mas as categorias têm direito e a gente está conversando com cada uma delas para, na medida do possível, ir implementando esses reajustes ou esses reenquadramentos. Secretário, muitas perguntas aqui dos telespectadores e a preocupação deles, a grande maioria, é sobre essa questão das finanças, principalmente de nomeações. Quando é que o Estado vai estar estabilizado para começar a fazer nomeações, principalmente dos professores? Alguns telespectadores ainda falando sobre a questão do combustível. O Charles Cavalcante disse que é uma medida que vai forçar o consumidor a optar pelo etanol.
E que um outro diz que até quando, secretário, nós vamos suportar esses aumentos da gasolina? O que é que a gente poderia fazer para conseguir também se estabilizar nesse quesito? Isso que eu acho. Essa questão do preço da gasolina é algo bastante complexo, que depende inclusive do mercado internacional. Não tem como o governo que tem o poder de segurar, porque senão a empresa que produz vai terminar falindo. Então você fica nesse duelo entre viabilizar a empresa que produz a gasolina, que no caso do país a principal é a Petrobras, ou segurar o preço do consumidor. Então é uma briga constante e que depende de vários fatores. A ideia é que essas mudanças de alíquota não interfiram no preço da gasolina, pelo contrário, reduz o preço do álcool, que é um combustível que inclusive pode ser produzido aqui no nosso estado, né? E com relação às nomeações que foi colocado, as nomeações estão correndo conforme a necessidade e a possibilidade. Então já foram chamados alguns concursados da polícia, alguns concursados da educação. Então, na medida, está sendo feito isso, mas de forma paulatina, porque não dá para você chegar na situação ideal de contratações. Não pode arrebentar a corda, né? O dinheiro, como a gente sempre diz, é um só. Só para finalizar aqui, secretário, alguns deputados da oposição estão falando em convocar secretários do governador Wellington para esclarecer críticas à gestão passada. O senhor se convocado iria? Não, eu não fiz nenhuma crítica à gestão passada. Eu apenas respondo tecnicamente as perguntas que me são colocadas. Agora, com relação ao pedido, se eu não me engano, do deputado Wilson Brandão, que eu já falei com ele pessoalmente por telefone, sobre a relação de contratos e pagamentos, a parte de pagamentos não há nenhum problema. A gente louva, inclusive, essa atitude dos deputados, que também tem esse papel de fiscalizar as ações do Executivo. Todos os pagamentos estão disponíveis no portal da transparência, mas se tiver qualquer esclarecimento a mais, a gente está disponível para responder. Sem problema para ir lá. Sem nenhum problema. Inclusive, nós fomos lá ontem, Amadeu. A gente colocou, inclusive, uma série de projetos de lei. Eu já falei de alguns aqui, mas reforçar o CPF na nota, que é algo que a gente já anunciou aqui no seu programa, e também a questão do refis estadual, com um prazo de parcelamento que há muito tempo não se via aqui, de 120 meses, para quem tem dívidas com o fisco estadual poder se regularizar e não ir para o Serasa. Obrigado, secretário. Eu que agradeço.